Meus amados irmãos, nós terminamos a série de sermões no livro de Gênesis e nós falamos que iríamos começar uma nova em um livro do Novo Testamento, e hoje nós vamos dar início então a uma série de sermões no livro de Mateus. Fomos do primeiro livro do Antigo Testamento para o primeiro livro do Novo Testamento. E aprove ao Senhor, na infinita graça dele, fazer com que esse período caísse bem no período do Natal, porque o início do texto dos evangelhos apontam para o início da encarnação do Verbo. Então, o livro de Mateus é um livro que trabalha com isso, com a encarnação, com o nascimento do Senhor, e nesses domingos nós estaremos falando sobre isso. Veio a calhar dentro da providência, portanto abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Eu vou ter que agora falar mais o nome Mateus do que Gênesis, né? Apesar de que o primeiro versículo fala sobre genealogia, que quer dizer Gênesis, é a mesma coisa. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Eu vou ler, vocês acompanham aí a leitura que há de ser feita. Diz assim um texto bíblico: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos ter uma palavra de oração? Eterno Deus e gracioso Pai, fale ao nosso coração. Mesmo de uma genealogia podemos extrair sabedoria. Portanto, que essa sabedoria nos faça crescer em conhecimento e em graça para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um cético viu um cristão lendo a Bíblia em um local público e disse: você acredita no que está escrito aí? Sim, acredito. Você acredita em Jesus como Filho de Deus que morreu, ressuscitou, se encarnou? Acredito. E ele então disse: Jesus Cristo, como se tem falado por aí, nunca existiu. Pelo contrário, ele é como Papai Noel, é uma lenda. E então aquele cristão abriu no texto de Mateus capítulo 1, como eu acabei fazendo aqui, leu a genealogia de Jesus, depois disse para ele: agora me mostre a genealogia de Papai Noel. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que há um propósito dele estar na Bíblia. Ele não está aqui e ele não deve ser considerado de só menos importância dentro da história. Muito pelo contrário, ele tem um objetivo. Quando Mateus escreveu esse texto, Mateus tinha um objetivo em mente. E é esse objetivo que nós queremos então entender, porque é um objetivo profundo. Nós precisamos entender que Mateus era um dos 12 apóstolos, ele era um coletor de impostos,
e ele foi escolhido por Jesus para seguir a Cristo. Ele acompanhou o que Jesus fez, e então ele escreveu o seu evangelho. Dentro do propósito e o objetivo, tanto do evangelho quanto da genealogia, nós precisamos entender, primeiro, uma situação. A primeira situação é que o evangelho de Mateus tem como tema central o reino de Deus. Se vocês olharem as parábolas, vai estar lá, e não só nas parábolas, mas nos relatos, o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante, e nós temos sempre o enfoque na expressão reino de Deus. Além desse entendimento do contexto do escrito do livro, nós precisamos também entender que Mateus escreveu para um público-alvo específico. Diferentemente das cartas que Paulo endereçava a uma igreja, nós temos os evangelhos que são direcionados para grupos específicos, não para uma igreja necessariamente. Lógico que tinha esse objetivo de igreja, mas um grupo específico, e o grupo aqui é o grupo dos judeus. Então, quando Mateus escreve o seu livro, quando escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para judeus. E tendo esse entendimento, nós já podemos dar os primeiros passos no entendimento do porquê a genealogia. Primeiro, porque haveria de provar para os judeus que Jesus era o Filho de Deus, o prometido e enviado. E em segundo lugar, dentro da temática geral do livro, se fala sobre o reino dos céus, então está falando que Jesus é o rei. Jesus é o rei. E então nós podemos já de antemão adiantar que a perspectiva do autor bíblico é mostrar que Jesus Cristo, ele é legítimo dentro da descendência de Davi, dentro da promessa que havia sido feita no Antigo Testamento e dentro desse reino que está por vir. Ele é o Messias esperado. Portanto, nós vamos olhar para esse texto e meditar nele dentro do seguinte tema: a ascendência do rei divino na decadência da natureza humana. E por que eu separei esse tema? A ascendência do rei divino na decadência da natureza humana. Porque quando nós olhamos para a genealogia, nós encontramos a ascendência de Jesus. Se Jesus tivesse tido filhos, então seria a descendência, aqueles que descendem de alguém. Mas quando são aqueles que antecedem, então nós estamos falando sobre ascendência. E quando nós trabalhamos com a ascendência dentro do aspecto genealógico, nós queremos apontar para aquele que é o Salvador também da sua descendência. E não só da sua descendência, mas da ascendência. E nós somos filhos de Deus adotados, somos da família de Cristo. Portanto, dentro de um aspecto espiritual, nós estamos nessa família a qual o Senhor Jesus também está. Mas nós, porque a perspectiva é que ele veio salvar o seu povo, não só os judeus, mas nós também, dos pecados deles. E quando nós olhamos para o tema em si, da ascendência do reino divino, na decadência da existência humana, da realidade humana, eu quero focar aquilo que o texto foca também, porque quando vai colocar a lista dos descendentes, nós encontramos pessoas que, se fôssemos nós que fizéssemos uma genealogia, nós iríamos procurar bem, separar aí quem deveria entrar nessa genealogia ou não. A verdade é que aqui nós não temos a lista inteira daqueles que foram ascendentes de Jesus. O evangelista Mateus, ele selecionou algumas pessoas dentro do propósito dele, e não só dentro do propósito dele, mas a partir daquilo que ele tinha também. E ele então vai colocar separadamente 3 gerações de 14 pessoas, para que didaticamente ele também ensine para nós que esse grupo de pessoas aí, eles existiram, esses grupos existiram, esses 3 grupos de 14, eles existiram, e portanto Jesus Cristo é o rei legítimo. Quando nós então falamos sobre esse aspecto, nós queremos mostrar exatamente que Jesus salva os decadentes humanos para também ascender ao seu trono. Então aqui nós temos essa perspectiva de que a morte dele é a humilhação, a ressurreição é a exaltação, e então ele ascende aos céus como grande rei,
e ele vai então enviar o Consolador para a igreja dele. Portanto, nós temos essa perspectiva em mente quando trazemos esse tema, a ascendência do Rei Divino na decadência da natureza humana. E por que foi tão importante, e por que é tão importante esse texto nas Sagradas Escrituras? Porque foi tão importante Mateus registrar a genealogia. Apesar de que eu já dei algumas pinceladas, mas eu gostaria de ampliar um pouco mais o raciocínio. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria de colocar para vocês uma situação para que vocês possam refletir. Quantos de vocês aqui conhecem pelo menos o nome do tataravô de vocês, né? Quantos conhecem aqueles que vieram antes do seu tataravô? Muito difícil, né? Avô, avó, talvez até que vai, mas bisavó já começa a ficar difícil. Tataravô, antes de tataravô, o que é? A gente nem sabe como se chama, né? Por quê? Porque ninguém faz questão de entender a genealogia ou uma árvore genealógica, só se você tiver algum interesse de pegar alguma cidadania ou coisa dessa natureza. Mas nós, na cultura ocidental, não fazemos muita questão de apelarmos para isso. Agora, se você fosse um rei ou uma rainha, aí eu tenho certeza que estaria ali uma linha genealógica da sua família que você iria se valer. Peraí, olha, eu sou um rei legítimo, tá aqui, olha, fulano de tal que foi rei, fulano de tal que foi rei, fulano de tal que foi rei, todos eles me antecederam nesse trono, então eu tenho direito, se caso você não tenha ainda direito ao trono e esteja reivindicando. Então percebam que havia um objetivo na narrativa, mas além disso, para o judeu isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos nos lembrar, nós pregamos em Gênesis, lá no finalzinho fala sobre as tribos, e nós pregamos as bênçãos que são dadas, e você, como bom estudioso da Bíblia, vai saber que cada tribo tinha suas peculiaridades, inclusive as suas possessões. Além das peculiaridades, as possessões. A tribo de Levi tinha uma peculiaridade, não tinha possessão. A tribo de Levi dava origem aos sacerdotes. A tribo de Judá dava origem aos reis. Então isso é muito importante para um judeu, a questão genealógica. E por quê? Porque eles habitavam em territórios específicos, ainda que fosse dentro de Israel, mas cada um estava no território específico, limitado para a sua tribo específica. Então eles tinham como provar, eles tinham registros da sua genealogia. E dentro de um aspecto muito positivo, nós temos o registro do Messias dentro da sua família, e a promessa é que viria da raiz de Davi. E então os judeus entendiam isso, esperavam isso, o Messias que viria do trono de Davi. Então, dentro de um questionamento, de uma pergunta, dentro do aspecto dele ser legítimo ou não, nós temos então uma resposta de Mateus quanto a isso, apresentando a genealogia. Agora nós precisamos entender que os judeus guardavam essas genealogias muito bem guardadas, muitas delas, inclusive, elas eram colocadas no próprio templo, eram guardadas, e assim eles tratavam a situação. E quando nós olhamos para o contexto da promessa, é muito importante que se foque o aspecto da promessa e do cumprimento. Nós precisamos ter isso em mente. Então, você já pode já entender que o propósito central é mostrar que o Rei prometido nasceu, e ele é Jesus Cristo e não qualquer outro. No verso 1, nós temos a narrativa da genealogia, ou seja, da Gênesis, do início, no aspecto da encarnação desta pessoa que é chamada Jesus. O nome Jesus, como diz o verso de número 21, foi dado pelo anjo, porque significa o Salvador, aquele que vai salvar o seu povo dos pecados deles. Mas o texto diz assim, do Gênesis, Mateus capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo.
Como já foi falado aqui, até o Wesley falou em um dos sermões e eu também já falei, Cristo não é um sobrenome, mas é um título, quer dizer até mesmo Messias, que é a expressão hebraica do contexto aqui, que quer dizer ungido. E somente os sacerdotes, os reis e os profetas eram ungidos. Jesus, quando se encarna, ele é ungido, capacitado por Deus, resguardado as devidas proporções da posse que nós tivemos aqui. É a ideia que se tinha no Antigo Testamento, havia uma unção mesmo, no aspecto de uma capacitação, no aspecto de um reconhecimento, no aspecto de uma dedicação para aquele determinado ofício e a capacitação que vinha de Deus. Então nós temos esse contexto aqui no livro de Mateus, e não só de Mateus, mas de toda a Bíblia. E quando já temos Jesus Cristo, é como se fosse então o João Batista, né? João Batizador. Jesus, aquele que foi capacitado, ungido por Deus para ser o Salvador. E ele é filho de Davi, como diz o verso 1, e filho de Abraão. Agora, quando nós olhamos para essas duas questões, nós encontramos tanto em Gênesis capítulo 17, versículo 7, a promessa de que a aliança que Deus estava fazendo com Abraão era uma aliança perpétua, e Abraão aqui é o grande patriarca, o primeiro, que vai então dar origem a um povo, ao povo de Deus, ao povo de Israel. E nós temos em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 16, uma promessa de Deus a Davi, dizendo que não faltaria um trono para Davi, e o trono de Davi seria perpétuo, seria eterno. E quando nós olhamos essas duas realidades, nós não podemos focar no aspecto temporal. Nós precisamos focar no aspecto do cumprimento da pessoa de Cristo, quando ele é o Rei eterno, o Rei divino, o Rei verdadeiro. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias. E Mateus está querendo mostrar exatamente isto, o cumprimento da promessa. Por isso que ele é chamado filho de Abraão, por isso que ele é chamado filho de Davi, porque haviam promessas dadas tanto a Davi quanto a Abraão. Olhando um pouco para essa questão de reis, de reinados, um dia eu cheguei em casa e a Kelly estava assistindo na Netflix algo da família real britânica. E o interessante é que era um documentário mais especificamente sobre a princesa Diana, que todos chamavam de Lady Di, e também o príncipe Charles. E todos nós sabemos dos escândalos que aconteceram. E a família real britânica, no documentário mostrava muito bem isso, procurava abafar esses casos de escândalo. E, inclusive, a própria princesa Diana, ela faleceu porque algumas pessoas estavam querendo expor a vida dela, perseguindo e tudo mais. O interessante é que tanto eu quanto você, ou se você fosse mais famoso ainda, você iria querer ter uma vida bem preservada e principalmente nos podres, não é verdade? Jamais que você iria publicar, olha, vou ligar aqui para um tabloide, para uma revista e vou dar um furo de notícia dos meus podres. Eu vou falar que eu já traí minha família, que eu já fiz isso. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Agora, quando nós olhamos para este texto, nós encontramos uma característica muito peculiar no relato bíblico de que Mateus não esconde os podres da família no aspecto de ascendência daquele que seria o Messias. Cabe uma ressalva aqui. O fato da genealogia de Mateus ser uma genealogia até diferente de Lucas, mostra esse aspecto tanto do pai, no caso José, quanto da mãe Maria. E dos dois lados, nós temos o cumprimento da promessa na genealogia também, porque Maria era da descendência de Davi e também José. E há uma peculiaridade no texto, é que a genealogia era feita a partir dos homens, não era feita a partir das mulheres e nem muito menos vinha nome de mulheres no relato.
Não era comum, a genealogia vinha sempre de homens. Mas o propósito de Mateus era ressaltar que Jesus nasceu de Maria, inclusive sendo ela uma virgem, porque logo depois nós vamos ver isso, na semana que vem, quando nós pregarmos, e até na nossa liturgia nós lemos isso, né, que nasceu de uma virgem. E quando nós olhamos lá para o finalzinho, verso 16 diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então coloca que era marido de Maria, não coloca diretamente que era o pai, dentro dessa questão genealógica, dentro dessa questão de procedência física. Mas ainda assim, nós precisamos entender que a guisa de comprovação nas promessas de Deus, os autores bíblicos tinham em mente combater qualquer entendimento errôneo que viesse solapar a fé daqueles que porventura estivessem em dúvida quanto a esse aspecto. Então os autores bíblicos vão mostrar que em todos os aspectos há o cumprimento da promessa, inclusive mostrando a genealogia que vem do pai e da mãe dentro do cumprimento da promessa. É isso que nós precisamos ter em mente, porque a genealogia vinha normalmente dos homens. Era improvável ter uma mulher relatada na genealogia. Agora imagine as mulheres dentro dessas circunstâncias que nós vemos aqui. 4 mulheres, na verdade são 5 com Maria, mas 4 mulheres são apresentadas em um contexto não muito favorável. Quando nós olhamos para Tamar, que é a primeira mulher que aparece na genealogia, primeiro ela não era judia. O primeiro passo, o que faria com que alguém olhasse assim e olha, porque teriam várias outras mulheres para citar, mas ele cita mulheres que não têm lá um passado muito bem visto, muito bem quisto pelos judeus. Então, como foi a história de Tamar? Nós estudamos aqui. Ela ludibriou seu sogro, ela se vestiu e se deu a entender que era uma prostituta, deitou com o seu sogro, então ela praticou incesto e se apresentou como uma prostituta cultual e teve um filho a partir do seu sogro. Se nós tivéssemos uma história assim na família, a gente iria querer ocultar, né? Quando nós olhamos para outra mulher que aparece na genealogia, nós encontramos Raabe. Quem foi Raabe? Raabe também era uma cananeia, também não era judia, e então nós encontramos os espias dando uma olhada na terra de Canaã antes de adentrarem a terra para possuir, e então ficam sabendo, começam a correr atrás deles, e quem é que abriga aqueles espias? Esta mulher, Raabe. E quem era Raabe? Além de não ser judia, era uma prostituta. Ela era uma prostituta. Agora imagine colocar o nome de uma mulher que fosse prostituta na genealogia do Salvador. Percebam a ênfase até da nossa temática aqui. Da ascendência do rei divino na decadência da natureza humana. E nós encontramos, depois de Raabe, uma outra mulher que nos apresenta o texto, e alguém vai dizer bem assim, não, essa escapa. Quem é esta? Ruth. Ela não tem nenhum aspecto negativo, mas ela não era judia, ela era moabita. Ela não tem um aspecto negativo propriamente dentro da relação dela com o povo de Israel, mas só o fato dela ser moabita já mostrava toda a relação negativa. Por quê? Porque os moabitas, eles faziam parte do grupo que eram inimigos públicos número 1 dos judeus. Uma das piores nações no sentido de ir contra os judeus, junto com outras, Amon, que era aí irmão de Moabe, eles eram odiados pelos judeus, os amonitas, e os judeus também odiavam estes. Mas como se deu o início da história? Gênesis fala que Ló foi enganado quando as suas filhas deixaram ele embriagado, e então a filha mais velha foi lá e se deitou com o seu pai e deu origem, ou seja, engravidou de um homem chamado Amon. E esse vai ser
Moabe, melhor dizendo, a mais velha Moabe, e o mais novo, no caso o filho mais novo, né? A partir da filha mais nova, a primeira mais velha deita com o pai, depois a mais nova, e então dá origem a uma criança que vai ser a mais nova, e então nós temos ali a incubadora dos dois povos que haveriam de odiar o povo de Deus e que haveria de estar em guerra dentro de um contexto de incesto de pai com filhos. Então percebam que o texto não vai esconder essas questões. E depois, para piorar a situação da última mulher, porque alguém pode ler sobre essas 3 mulheres e nem lembrar quem elas são ou coisa dessa natureza, mas na genealogia Mateus vai sempre dizendo, olha, foi assim, foi assim, foi assim, só colocando os nomes, fulano de tal veio de fulano de tal, fulano de tal veio de fulano de tal, mas aí quando chega em Batseba, ele coloca um adendo, uma nota explicativa, fazendo menção ao fato de que Davi foi pecaminoso quando tomou a essa mulher para ser sua esposa, porque diz assim, dentro da genealogia, né? E Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então, ao invés de colocar explicitamente o nome ou coisa dessa natureza, vai colocar então o fato de que ele tomou uma mulher que era casada. E como você conhece bem o relato bíblico, ele não só toma essa mulher de alguém que já era esposo dela, mas o assassina também, o mata. Portanto, nós encontramos toda essa situação, e Mateus faz questão de informar isso na genealogia. Mostra que Davi adulterou e assassinou o marido para ficar com esta mulher. Agora cabe uma ressalva aqui, todas essas mulheres, a despeito de essas situações, elas foram inseridas na comunidade de fé, elas foram achadas em fé. Raabe, por exemplo, deixou de ser prostituta. Moabe foi inserida na comunidade da aliança. Então é um passado pecaminoso, assim como também você tem o seu passado pecaminoso e eu tenho, mas dentro do contexto máximo das Sagradas Escrituras. E o que é belo é nós entendermos isso. Se você olhar para o versículo 21, que está ainda dentro do capítulo 1, nós encontramos o nome de Jesus, o anjo dizendo, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então era povo de Deus, já era povo de Deus, porque Deus escolheu desde toda a eternidade, mas eles ainda precisavam ser salvos dos pecados deles, e é por isso que Jesus vem para salvar estes. Então essas pessoas que estão aqui, elas eram pecadoras, elas tinham seus pecados, mas Jesus veio para salvar todos, inclusive estas. Assim como essas mulheres gentias estavam na genealogia de Jesus, mesmo Jesus sendo o Messias prometido a Israel, mesmo sendo o rei dos judeus, precisamos entender que ele também é o rei dos gentios e ele é o salvador de todos os povos. O interessante é que Martinho Lutero, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Cristo é o tipo de pessoa que não tem vergonha dos pecadores. Nós encontramos isso, ele come com pecadores. E ele não tem vergonha dos pecadores, de fato, pelo fato dele mesmo ter colocado na sua árvore genealógica estes, dentro do aspecto dele sendo o próprio Deus. Agora fica a pergunta: se Deus não se envergonhou de colocar uma lista de pecadores na sua genealogia, por que nós precisamos achar que Jesus se envergonharia de nós, no aspecto salvífico? Nós que já pecamos no passado, nós que erramos no passado, mas se Cristo nos perdoou, nós precisamos entender que nós temos que nos libertar da culpa do pecado. E Jesus Cristo veio para nos libertar não só do poder do pecado, mas também da culpa do pecado. Você está livre, Ele morreu por você e Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E nós precisamos entender que Ele veio para doentes e não para sãos. Então Ele veio para salvar você, para salvar a mim, pois todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça e da glória de Deus. Então nós não podemos nos envergonhar
do que nós fizemos no passado, porque Cristo pagou pelo nosso pecado. Agora, como ele mesmo disse para a mulher pecadora, vai, não peques mais. A partir de agora eu vivo uma vida consciente em amor e em devoção para com Deus. Entendendo esse aspecto da pecaminosidade na genealogia, um escritor antigo, um bispo anglicano, Riley, ele escrevendo sobre a genealogia de Jesus, abordando outras pessoas, não as mulheres, ele diz o seguinte: observemos quantos pais piedosos nesta lista de nomes tiveram os filhos ímpios e iníquos. Os nomes de Roboão e Jorão, de Amon e Jeconia, deveriam nos ensinar lições humilhantes. Esses 4 tiveram pais piedosos. No entanto, eles mesmos foram homens malignos. A graça de Deus não é hereditária. É preciso algo mais do que apenas bom exemplo e bons conselhos para que alguém se torne filho de Deus. Citação ipsis literis na íntegra do que esse bispo disse. Qual a lição que nós podemos extrair desse entendimento de que nós temos uma lista de pais piedosos que geraram filhos ímpios? Nós precisamos entender que nós temos que orar pela nossa família. Nós precisamos entender que o aspecto até que tivemos aqui de batismo e tudo mais, de infantes, e toda essa realidade da vida cristã implica de que nós temos uma fé, e nós transmitimos essa mesma fé aos nossos filhos, mas a graça é que salva. A graça é que salva. Nós precisamos entender sim que Deus tem uma aliança com o seu povo, e é por isso que nós batizamos crianças, entendemos esse aspecto, mas ainda assim, nós não somos salvos por causa de batismo, nós não somos salvos por causa de um ensinamento impoluto, dado aos nossos filhos. Isso tudo contribui e contribui positivamente, mas acima de tudo é confiança na graça de Deus. É por isso que a lição que nós podemos extrair desse aspecto é ore, ore e ore e ore, confiando a Deus a vida dos seus filhos. Coloque diante de Deus: Deus, abençoe o meu filho, abençoe a minha descendência, abençoe aqueles que virão de mim nessa terra, para que eu possa pregar o evangelho para eles, viver para eles. Mas eu sei que eu serei imperfeito, mas eles também serão pecadores, assim como eu sou, e é por isso que eu confio na graça do Senhor e suplico: salva os meus filhos, a minha descendência. E olhando de uma maneira muito mais particular para essa questão de pai e filho, e a maldade do filho, nós encontramos Ezequias e Manassés na genealogia de Jesus. Eu não vou ler, eu vou apenas citar. Se você quiser anotar, você pode anotar. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 33, do verso 1 ao verso 9, nós encontramos os feitos malignos de Manassés. Manassés, filho de Ezequias, ele levantou altares a Baalins, ele sacrificou os seus próprios filhos lá em Minom, no vale de Inom. Ele adivinhava pelas nuvens, ele praticava feitiçaria, ele levantou esculturas, inclusive dentro do templo do Senhor. Ele levou o povo de Deus a uma derrocada espiritual. Ele consultava necromantes, ele foi um rei péssimo para Israel, terrível, alguém que mata os seus próprios filhos aos deuses. Agora, isso está relatado no capítulo 33, do verso 1 ao verso 9, como eu disse. Na continuação, do verso 10 ao verso 17, nós encontramos a mudança na história desse homem, porque ele foi levado cativo pelo rei da Assíria. E quando ele se viu numa situação caótica, ele orou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, me livra, no momento de angústia, mas ainda assim ele orou, e Deus foi misericordioso para com ele, e Deus o libertou.
das garras do rei da Síria. Quando ele voltou, ele resolveu o problema. Ele realmente se voltou para o Senhor, se arrependeu, derrubou todos os postes ídolos, derrubou todos os baalins, fez uma reforma espiritual e levou o povo de Israel, que era considerado o povo de Deus, aos caminhos do Senhor novamente. E então nós encontramos o aspecto precioso da genealogia e o aspecto precioso das Sagradas Escrituras. Deus é misericordioso e longânimo. Portanto, por mais que o seu pecado seja ofensivo ao Senhor, se o Senhor lhe ama de fato e de verdade, se você se arrepender, não há pecado que lhe separe do amor do Senhor, se você se voltar para Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser povo do Senhor, e isso implica em se voltar para Deus e se arrepender dos pecados. Manassés está na genealogia de Jesus, e a história dele é uma história terrível dentre as várias histórias terríveis que nós temos aqui. E a grande lição é que a graça de Deus é ampla, e ela alcança o mais vil pecador, o mais baixo, decadente homem. Portanto, a graça de Deus é condescendente nos ascendentes decadentes de Jesus e também de todas as pessoas que quiserem colocar uma fé consciente no Senhor. Fazemos parte da família de Deus pela fé, recebemos pela fé. Quando nós olhamos para a lista de Mateus, além dessas pessoas pecadoras, no aspecto de que todos nós somos pecadores, mas alguns pecados que nos saltam aos olhos relatados pela Bíblia, nós temos também outros que, quando nós olhamos assim, são desconhecidos no aspecto da história. Agora, é com esses que nós podemos até nos identificar, e nós não necessariamente podemos estar na lista de Mateus, dentro desse aspecto da genealogia, porque nós viemos depois, porque nós não somos judeus, mas nós precisamos entender que nós estamos na lista de Deus, na lista do livro da vida de Deus. Então esse é o grande principal, a grande principal lição que nós podemos extrair, que nós podemos passar despercebidos do mundo, mas nós não passamos despercebidos aos olhos do Senhor. Existem famílias que, dentro desse aspecto de descendência, de ascendência, de árvore genealógica, deixam um legado muito grande para a sociedade. Quando nós olhamos algumas famílias, nós olhamos assim, olha, essa família foi importante, dessa família vieram muitos políticos, né? Aqui no Brasil talvez não seja considerado como muito importante, né? Mas em alguns países é dito assim, olha, eles são importantes. Eu vou tentar melhorar um pouco a situação aqui. Olha, muitos advogados, muitos médicos, muitos professores vieram dessa família, deixaram um legado. Olha, inventores dessa família aqui, veio o Thomas Edison, veio o Steve Jobs. Então olha que genealogia bonita essa de se ver, né? Pessoas que trouxeram contribuições para a sociedade. Algumas até falarão assim, dessa família aqui veio missionários, deixou um legado para a fé. Olha, Hudson Taylor, olha, tantos missionários fantásticos vieram dessa família, David Livingstone e tantos outros. Agora nós precisamos entender que todos esses legados, mesmo aqueles no campo da espiritualidade, não resolve o problema do homem. A genealogia magnífica e perfeita é a genealogia de Jesus, não por causa dos seus ascendentes, mas por causa do descendente, que veio de uma mulher, e é assim que termina a genealogia, Maria, a qual gerou Jesus. Então é aqui que está a beleza dessa árvore genealógica. O Messias que veio para salvar todos aqueles que vieram antes dele, inclusive os seus ascendentes, dentro de uma legitimidade no trono de Israel e dentro de uma legitimidade daquele o prometido. E nós precisamos focar isso e entender isso. E no fim de toda essa lista, nós encontramos Jesus, o nome de Jesus. E quando nós olhamos o início dessa lista, nós entendemos que é o livro da genealogia de Jesus. Então, no fim da lista, nós temos aquele que é o soberano e o principal da história,
aquele que está acima de tudo e de todos. Ao lermos esse nome na genealogia, devemos ler com gratidão no coração, porque espelha a realidade de que pecadores e pessoas insignificantes foram inseridas dentro do propósito eterno de Deus. Portanto, há esperança para todos em Cristo Jesus. A encarnação do Verbo é o verdadeiro ensino que precisa ser proclamado em épocas como estas, épocas de Natal, épocas de reflexão natalina, porque hoje em dia as pessoas estão dizendo, numa sociedade secularista e anticristã, dizendo o seguinte: boas festas. E até ateus famosos dizem que o Natal é importante, porque traz um aspecto cultural, de paz, de harmonia e tudo mais, mas nem creem no que significa realmente o Natal. E até um contrassenso. É porque as pessoas estão tirando o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido das festas. Inclusive eles dizem boas festas de final de ano, tentando extrair o entendimento de que a expressão Natal aponta para o natalício do Salvador, no aspecto de que ele se encarnou para nos salvar. E nós precisamos entender que mesmo em uma cultura anticristã, nós temos que falar e cada vez mais falar que Jesus nasceu para salvar os pecadores, dos quais todos nós somos os principais, porque não há nenhum que não peque, não há nenhum que rejeitou a Deus e que não tenha feito algo contrário à palavra do Senhor. Gostaria de findar usando uma ilustração que Martyn Lloyd-Jones usou em um dos seus sermões. Ele disse o seguinte: vamos supor que um amigo seu lhe encontrasse e dissesse o seguinte: olha, eu fui lá na sua casa e encontrei uma conta lá para sua, não encontrei ninguém em casa, mas encontrei uma conta e eu paguei essa sua conta. Como você agradeceria a essa pessoa o fato dela ter pagado essa conta? Depende muito do valor dessa conta. Vamos supor que essa conta fosse apenas o valor do frete, foi algo tão insignificante, foi um produto lá da China que você comprou, que custou $1 e talvez o frete foi mais caro. Aí se ele pagou, você vai falar bem assim, obrigado, você não vai ser ingrato para com ele, né? Você vai dizer, olha, obrigado, tal. Agora vamos dizer que você é um comerciante e você estava devendo 10 anos para a Receita Federal impostos sonegados. E ele chegasse assim e falou bem assim, olha, eu paguei aquela conta que estava lá. Você iria dar um abraço, você ia se alegrar, você ia se manifestar de uma maneira efusiva de alegria no seu agradecimento. Portanto, nós precisamos entender que nesse período é um período de reflexão daquilo que nós refletimos durante todo o ano e que precisa ser cada vez mais reforçado na nossa mente. Jesus se encarnou para pagar uma dívida impagável por nós, uma dívida que nos levará para o céu de glória, uma dívida que é eterna, porque o nosso pecado é contra o Deus eterno. E como sempre gosto de fazer, gostaria de findar com uma poesia que resume o sermão. Diz assim a poesia: é chegado o Natal, mas por que ainda assim me sinto tão mal? Se assim você se sente, é porque o Natal ainda não entende. O Natal não é o momento, o Natal é o rebento. O Natal não está na estação, o Natal está na razão. O Natal não está na ceia natalina, mas na salvação divina. O Natal não está na árvore de pinheiro, mas na árvore genealógica do Deus verdadeiro. Não está na estrela da ponta da árvore de Natal, mas na estrela de Davi, o ápice da revelação divinal. Não está no presente que desce pela chaminé, mas na encarnação do Cristo, o Jesus de Nazaré. O Natal não está no embrulho do presente, mas na graça evidente. Graça esta condescendente até mesmo nos ascendentes decadentes, nas mulheres judias e também nas gentias, no descendente de Abraão que limpa o meu coração, no descendente de Davi que morre na cruz por mim. Essa é a verdadeira atividade que vem da natividade, o fato mais brilhante do que qualquer luz cintilante. Apesar de não estarmos na lista de Mateus, estamos na lista eterna do Verbo de Deus. Que Deus nos abençoe.